União Espírita de Niterói para ser tratado, o que faz com que os espíritas tenham fama de cura. Quem não foi rezado aqui quando criança, acho que o Luciano não, mas a gente já foi rezado. Eu cresci no Irajá até os 9 anos e tinha a dona Yayá que fazia reza com uma varinha, sabe? A aroeira. O Luiz deve estar chegando aí, mas tem outras plantas que se usam para reza. E na ausência de um SUS, a dona Yayá rezava todo mundo e todo mundo ficava bom. Essa cura espiritual foi buscada pelo Brasil e é buscada até hoje, né? A Cris pode falar da pagelança, na verdade é um ritual de cura. O que a gente pode falar sobre os estudos mais sérios em relação à cura e espírito? Nós sabemos que nós somos energia desde que Einstein colocou a fórmula da velocidade da luz. Massa e energia estão ligadas. Então, tudo que é matéria pode ser considerado energia. Kardec coloca nos seus estudos, os espíritos colocam para Kardec, que o corpo humano é ocupado por um espírito intangível, não material, e cercando esse corpo material existe o perispírito, que seria uma capa semimaterial, semi-intangível, que cerca o corpo humano. As doenças podem ser previamente transmitidas ao perispírito através de todas as energias que nos cercam, principalmente as nossas. Então, se entende que pensamentos repetidos, negativos, racistas, pessimistas, podem, pouco a pouco, ir aparecendo no perispírito e depois transformando em doença física. Eu cheguei na Casa do Caminho na década de 90, e passei a atender aquela turma lá, que era muito mais gente antigamente, antes do boom evangélico, das pequenas igrejas pentecostais, que não prometem só cura, mas prometem também dinheiro e poder, né? É a teologia da prosperidade. Mas, como médico, eu pude constatar muitas curas através dos médios da Casa do Caminho, somente de Alcino, já falecido, que era o médium de cura. Um dos exemplos que eu tenho bem na mente é do Ramos, que é um dono de uma confecção que ajuda muito a casa. Ramos chegou na Casa do Caminho após um acidente de carro, onde os vidros entraram nos olhos dele. E ao entrar nos olhos dele, ele ficou muito perto de ficar cego. E ele se submeteu àquelas famosas sessões de cura espiritual do Alcino, dos guias do Alcino. Veja bem, não é o médium que faz a cura, é o espírito através do médium. E depois de algumas sessões de cura espiritual, o Ramos no Hospital da Lagoa, o pessoal da equipe de oftalmologia falou que ele tinha tido uma sorte milagrosa, que não só ele não ficou cego, como os cacos de vidro curaram a miopia dele e alguns defeitos de refração de visual, e o Ramos nem precisou mais usar óculos. Uma cura fantástica, não só ficou com o olho, mas ficou melhor do olho. Assim foi o pai do Paulo Sérgio, que é hoje desembargador, que tinha problemas cardíacos graves. Eu acompanhei todos eles e tinha exames antes e depois. A gente sabe que a medicina tradicional ela não se interessa ou nega muitas coisas que possam confrontar, mas em alguns lugares o uso de médiuns em cura já é possível, né? A própria França, que deixou o espiritismo de lado, a própria história do espiritismo, houve tentativa de fraude, tentando pegar dinheiro através de pessoas ligadas ao espiritismo. Os franceses fizeram ambulatórios de médium do lado de ambulatórios médicos e comprovaram que tinha gente com maior chance de cura se tivesse atividade mediúnica incorporada
junto com a atividade médica prática. Em resumo, como a mediunidade não é do espírito, a mediunidade é do ser humano. E pode-se comprovar cada vez mais essa cura espiritual da nossa prática diária. Eu falo sempre de um livro chamado Anjos de Luz, de uma cientista ligada à NASA, onde ela coloca todas as linhas de energia, os chakras, o magnetismo de cura usado dentro de consultórios. É evidente que se a gente abrir um consultório, a Amélia, por exemplo, que trabalha com chakras e com acupuntura e com apometria, a gente pode ser acusado de charlatanismo, imposição de mão, essas coisas. Travou o Lennon. Eu estou com problema aqui, peraí um instantinho. Gravando. Eu cheguei a acompanhar o caso do pai de Paulo Sérgio, que hoje é desembargador, que era dono da Ultralar do Lazer, e ele teve uma cirurgia espiritual de desentupimento de artérias, né? Que hoje a gente fala em angioplastia, que o antes e depois dele para a parte médica foi de cura. Eu tive várias situações de mostrar, talvez em livro, relatório, como lá de Frei Luís, né? O lado de Frei Luís tem lá muitas curas, mas eu fiquei como médico, fiquei naquela, vou mostrar isso aí, só vai dar problema e não vai resolver nada para ninguém. Aí, nessa época, eu desisti, acompanhei muita gente sendo curada. Hoje, quem está na parte de cura da Casa do Caminho é o Getúlio, mas a cura espiritual, na prática, é o que as pessoas buscam dentro do centro espírita. E a gente fica insistindo que eles busquem a doutrina de melhora dos seus atos, dos seus pensamentos. A doutrina espírita, ela pode também curar. Eu tenho certeza que todo mundo que procura uma cura espiritual, se não melhorar fisicamente, vai melhorar pelo seu lado espiritual. É óbvio que muita gente procura o centro espírita e não fica curado, isso é evidente. Mas sempre há benefícios. Quando as pessoas estão no desespero, elas me pedem até o endereço das casas espíritas, porque muitos sabem que eu sou ligado ao espiritismo, e os centros espíritas que mais curam no Rio de Janeiro são a Casa Feliz e o Tupiara, vêm lotados, né? A cura à distância, a cirurgia espiritual, os casos dos médios famosos, como é o caso, como foi o caso Zé Ligório, pessoa que trabalha com o Dr. Fritz. Esses famosos médios de cura sempre trabalharam por amor ao próximo, né? Não tenho casos de, pelo menos que eu conhecesse, que tivesse ligado a dinheiro. Com exceção do agora na cadeia, João de Deus, a grande parte dos médiuns de cura, eles sacrificam boa parte do seu dia, do seu lazer, do seu tempo, na busca de ajudar os outros. Muitos são endividados, né? Muitos estão aqui em missão. Mas a cura espiritual, na prática, é o que traz a maioria, o que nos faz ver dentro do centro espírita, a pessoa procura ou pela morte de algum colega, de algum parente, ou pela própria doença. Dizia o Nelson Rodrigues, dizia que o mineiro só é solidário no câncer. E no câncer, muita gente acaba no centro espírita. Ricardo deve ter visto várias vezes as sessões do Frei Luís, com aquela fila de gente. Lá em Campo Grande tem a Casa Sagrado Coração de Jesus, que no sábado de manhã, às 5 da manhã, já tinha ônibus de filas de pessoas para serem curadas pelo seu Zé, que faleceu ano passado. Uma frequência muito grande, porque a cura existe. Se uma pessoa curada,
os parentes, os amigos, os vizinhos, todos buscam essa cura. Essa cura tem a ver com o poder do médium e o merecimento do tratado. Mas ela é real, ela se trata de energia, ainda muito pouco estudado. Ela vai até a física quântica do microcosmo da cura, mas eu pude comprovar cura de muita gente e espero comprovar um pouco mais ainda, né? Especialmente comigo, aconteceu uma vez, eu estava com uma lesão muscular grave, mal conseguia andar, e a minha companheira da época, revoltada por ser médium, incorporada numa entidade, pegou um pouco de cachaça, jogou na minha perna, e a minha perna ficou curada no ato. Depois ela voltou a si, começou a xingar, blasfemar, que aquilo era uma praga. Mas eu tive essa cura, porque vocês sabem, lesão muscular não melhora fácil, leva às vezes meses para melhorar. E ultimamente, eu com lesão na coluna, passei na cirurgia espiritual da Piara e da Casa do Caminho, e no momento estou sem dor, né? Espero merecer continuar sem dor. Quando eu falo isso, muita gente fala: bota meu nome lá, bota meu nome lá. É melhor do que o SUS, é melhor que a Unimed. Mas eu estou, eu sou uma pessoa bastante crédula, não porque tenho fé, mas porque eu vi, como São Tomé, eu vi essas coisas. Quero dar a palavra para outro pessoal aí, que tem muita coisa a falar. As rezas, as banhas de reza do Luiz, São Tomé, as cabalas da Lucinha. Ok, obrigado aí, Helena. Vou fazer um comentário sobre alguma coisa que você falou aí, interessante. Muita gente que procura ajuda no centro espírita, ou em qualquer outro lugar, na igreja, etc., não é curado, né? E eu queria dizer o seguinte: às vezes as pessoas estão na faixa de cura ou estão na faixa da aprovação, tá? Você tem que poder identificar isso, inclusive o médium que está trabalhando, é bom que ele saiba isso. Mas, como diz um médico espírita que eu vi agora no YouTube, muito interessante, o Dr. Ludwig, ele diz assim: se alguém estiver se afogando, você ajuda ou ensina a nadar? Então, não perca tempo. Quem vier procurar ajuda, procure ajudar. Não, o cara está se afogando, você não vai ensinar ele a nadar, você vai resgatar ele, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para a Amélia, para a gente dar continuidade. Hoje é dia 22 de novembro de 2020, e o assunto hoje é mediunidade de cura e a cura espiritual. Pode falar, Amélia, a palavra está contigo. Boa noite. Aproveitando que hoje é dia de Santa Cecília, né? A gente vai aproveitar toda a energia de Santa Cecília para a gente colocar todas as palavras e conhecimentos que nós temos aqui. É muito bom a gente ter a oportunidade de várias curas, né? Você pode acreditar ou não em alguma religião, através de alguma religião, ou simplesmente, como a apometria não é a religião, como o reiki não é a religião, a cromo, os cristais, tem outras formas de você se curar sem estar acreditando na espiritualidade ou alguma religião, né? Sem precisar estar procurando. Então, nós temos uma gama de tratamentos que hoje pode energeticamente equilibrar os nossos chakras, pode nos levar a uma tranquilidade de um sofrimento qualquer. Não falando tanto assim no caso de cura espiritual, que eu sei que o assunto aqui de cada um, assim como o Leno colocou, né, dessa parte de cura, que ele teve uma experiência muito boa, né? Eu preferia falar um pouco da apometria. Como seria a cura através da apometria? É um grande trabalho que a gente faz na Casa do Caminho, dizendo também que a apometria não é uma religião, mas a gente encaixa perfeitamente esse trabalho da apometria na Casa do Caminho com o apoio das entidades, porque a partir do momento em que você pede a participação de uma entidade no seu trabalho, não tem como negar, né? Se é para o bem, se é para a cura do doente, não tem, porque você não está ali. Vamos então evoluir esse trabalho, né, junto à espiritualidade.
Então, a gente tem as 13 leis da apometria, que veio através do livro do Dr. Lacerda de Azevedo. E eu vou falar só da primeira lei e da 7ª lei. Por que eu vou falar só? Porque dessas 13 leis é que você vai passo a passo evoluindo o tratamento da pessoa, né? Então, essa primeira lei que você faz o desdobramento espiritual da pessoa, a pessoa deita numa maca, e ali você pede o desdobramento através de comandos, né? E essa camada do perispírito que nós temos, você consegue desdobrar essas camadas para que a espiritualidade, para que o astral superior, né, todas essas energias possam, essas camadas se afastarem e você conseguir trabalhar para o astral, né? No caso, na Casa do Caminho, a gente trabalha muito com essa parte da espiritualidade, tanto que aqui eles colocam toda vez em situação experimental ou normal uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ele pulsos energéticos, a gente tem que estar sempre dando os pulsos, através de uma contagem lenta, dar-se o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Então, se a gente traz no nosso perispírito as nossas personalidades de vidas passadas, se a gente traz objetos impregnados ao nosso corpo, hoje estamos aqui, né? A gente encarna, reencarna, e a gente vai sendo um ser muito evoluído. Lá atrás, o que a gente deixou, o que nós fizemos, né? Qual foi o mal que nós desejamos ou fizemos para alguém? Então, isso tudo vem junto com essas camadas do perispírito. Obsessores, pessoas que insistem em estar ao teu lado, vidas e vidas e atrapalhando a sua caminhada, a sua evolução espiritual. Isso tudo vem impregnado nesse perispírito. Então, quando você dá esse comando, o que eu falo na 7ª lei? Porque você desdobra esses corpos, vem trabalhando todas essas leis, e a 7ª lei é a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Entendeu? Esses espíritos, eles vêm, resgatam esses obsessores, né? E levam para as colônias, para os hospitais do espaço para serem tratados. E você consegue, como se fizesse uma limpeza da tua espiritualidade, da tua alma, do teu perispírito, para que você possa retirar até mesmo materiais, objetos que ficam impregnados, grudados em você, no teu perispírito, que acaba, se você não tratar, acaba atingindo o teu corpo físico. E é onde vem as doenças, né? Até mesmo as personalidades, os pensamentos. Tem pessoas que não conseguem se livrar dos pensamentos. Isso tudo vai ficando impregnado. Então, colocando nessa parte da apometria, é um trabalho fantástico que nós temos na Casa do Caminho, né? Temos também, agora eu implantei também o tratamento da apometria quântica, muito bom também. É fantástico, é maravilhoso. Às vezes a pessoa, na primeira, a pessoa já consegue um equilíbrio, como se a vida abrisse assim os seus caminhos, entendeu? Então, assim, a cura espiritual, né, generalizando qualquer tipo, como o Reiki, que trata todos os seus chakras através do macrocosmo ao microcosmo, você faz toda essa energia também que vai passando pelo reikiano e transferindo para os chakras de quem está deitado. Então, assim, tem vários tratamentos que é muito bom para uma evolução de cada um de nós, que eu acho que para a gente limpando o nosso perispírito, essa nossa alma, a gente consegue proteger o nosso corpo físico de muitas das coisas que nós mesmos plantamos em tempos, em vidas passadas, em que a gente vem trazendo junto. Então, assim, é um trabalho para quem já experimentou, quer sempre experimentar. É muito bom. É o que eu tinha para falar, tá bom? E obrigado, Amélia. Eu vou fazendo alguns comentários durante hoje o nosso vídeo. Você falou sobre alguns tratamentos. Eu lembrar para as pessoas, por exemplo, a cromoterapia, até a fitoterapia, a homeopatia, a prece,
o passe, o reiki, né? Até a igreja carismática, são todas atividades que levam à cura espiritual, né? Muitas das vezes a gente se pergunta assim, mas por que, por exemplo, nos centros tem o médium lá, o médium que recebe uma entidade que é um espírito, cirurgião, por exemplo, pega uma tesoura, uma faca e vai fazer esse tipo de cirurgia, né, que não parece muito apropriado, mas sempre dá certo. É porque o cérebro da gente é feito para acreditar em tudo que vê, né? Então, normalmente, junto com o tratamento, é dado uma âncora para que a pessoa tenha um ponto que ela passe a acreditar naquele tratamento. Então, acreditar no tratamento é fundamental. Sempre é dado uma referência, eu chamo isso de âncora, né? Então, quando a pessoa vê um cirurgião desse cortar e depois aquela cirurgia cicatrizar imediatamente, isso é uma forma de você reforçar aquela cirurgia, reforçar aquele tratamento, né? Então, a gente lembrando que durante um tratamento, se a gente estiver recebendo um tratamento e nós formos um curioso, deitado ali, ou então olhar assim e não acreditar no que está acontecendo, muitas das vezes corta, muitas das vezes não se consegue só pelo nosso pensamento, só por não acreditar por tudo que está acontecendo. Isso acontece muito, eu já assisti isso acontecendo na apometria. Não vai à frente, a apometria não anda, porque a pessoa está ali de curiosidade, porque falaram para ela que é assim, 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 então ela está ali querendo, pagando para ver, tipo assim. É perfeita a sua colocação, isso eu chamo de estímulo da fé, né? Você dá uma referência ao que a pessoa tenha uma referência sobre o seu tratamento. O milagre é normal, porque se todo mundo é Deus, né? Então, isso faz parte do tratamento. Então, uma das coisas não é que você deva acreditar sem procurar uma razão, mas você deve procurar entender o que está acontecendo. Então, estimular a fé, essa ligação com o tratamento, é muito importante para que ele funcione. Mais uma vez eu digo, você tem que saber se você está na faixa da cura ou está na faixa da aprovação. A velhice é uma faixa da aprovação. Todo mundo vai ficar velho um dia, o corpo vai se desgastar e muitas doenças elas têm que ser aceitas, e se você estiver espiritualmente bem, você vai passar por elas muito bem, tá? Então, sempre que você tiver alguma dúvida, se você acredita num poder onisciente, onipresente, onipotente, lembre que nas nossas afirmações de fé lá do nosso centro, a gente sempre fala, essa frase está na Bíblia, o reino de Deus está dentro de nós. Eu queria dar continuidade aqui, agora, Luciano, a palavra está contigo, tá? Vamos ouvir você agora, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. E é muito bom quando eu ouço o Leno falando sobre o kardecismo e o trabalho que ele faz na Casa do Caminho, e a Amélia, que faz um ótimo trabalho, um excelente trabalho sobre a apometria. Bem, e aí eu trouxe alguns pontos falando sobre a cura espiritual, que é o tema de hoje. Vamos lá. E essas frases, né, esses pontos que eu citei, são tanto do Divaldo Franco, que foi um célebre personagem do Espiritismo, e também eu vou trazer alguns pontos do budismo, né, tibetano, não do budismo japonês, que eu às vezes cito aqui, que eu prego a filosofia. Mas vamos lá. A gente tem que pontuar aí sobre a saúde, ou seja, a gente tem os 3 pilares da saúde, como diria segundo o Divaldo Franco, que é a harmonia fisiológica, o bem-estar psicológico
e o equilíbrio socioeconômico. Então, se você tiver dia a dia, semana após semana, tendo esses pilares principalmente constantes, né, sólidos, você vai conseguir alcançar realmente os seus objetivos. E aí, para evitar que essa torre, né, de três pilares, ela desmorone, é necessário ter um ponto de equilíbrio, porque pode haver tensões, preocupações e desarmonia, tanto consigo quanto com o próximo. Você pode, de forma individual e de forma inconsciente, trazer todos os males que você carrega por si, dia após dia, para o outro. E aí nós somos a realidade diferente daquilo que estamos, né? Então, nós somos personalidades transitórias, elaboradas por fatores genéticos, psicossociais, socioeconômicos e socioeducacionais. Aí o que ele quis dizer aqui? Ou seja, cada um tem seu ponto de vista, cujo qual está preparado para ver. E quando há um choque de cultura, aí você tem que se contentar a ver com seus próprios olhos o que não é habitual trazer para a sua vida. Aí o fenômeno biológico, né, que é a fecundação, ou seja, você passa os ensinamentos que você adquiriu de geração após geração, e com isso, né, a gente vai ficando aqui, e principalmente o significado que, não no plano, mas na esfera terrena, a gente vai deixar, né? E havia até o século XX, a partir da década de 50, o mito da velhice. Ou seja, você ficava velho, né? Você se considerava velho a partir dos 40 anos. Como assim, velho? Né? Se 40 anos você está no ápice, né, da sua juventude, que é um outro ponto que eu falo aqui. Hoje em dia, não há essa visão. Você tem essa possibilidade de envelhecer, às vezes, com 55, 60 anos e por aí vai, por aí diante. E aí, muitas pessoas, né, que têm uma idade avançada falam: eu já cheguei até aqui, né? Agora você não, né? É uma praga. E aí são frases que o Divaldo Franco fala, né? E tem outra que é assim, porque sempre há aquela vingança do adulto que tem inveja do jovem. Ele tem saudade de ser jovem novamente. Aquela pessoa que é muito experiente, aquela pessoa que sabe muito mais da vida, que chegou antes das gerações futuras, já tem uma certa experiência sobre o próximo. E aí, a facilidade para memorizar, isso vai depender de muitas pessoas, isso vai depender também do seu bem-estar social, né? Então, procure, né? Talvez você exercite novamente esse tipo de memorização, ou seja, onde está a camisa, onde está a calça, onde está o armário, onde estão todos os que estão à sua volta. E aí tem algumas frases que é o seguinte, né, que são as últimas. O milagre da vida, né, é a alegria de viver. E não se abater diante dos problemas. E, assim, a gente acha que existe doenças, mas, na verdade, existe doentes, pessoas que não conseguem
como é que eu posso dizer hoje aqui, se livrar, né, de algumas dependências que podem trazer malefícios. E, por último, ele fala que é o seguinte: ele respeita, ou melhor dizendo, respeito um ateu digno do que um religioso hipócrita. Falando de uma forma bem generalizada, pessoas que não se atentam à realidade divina, elas usam isso em prol do seu interesse econômico. E a partir daí a gente vê que, a partir do momento que você vai percebendo, as pessoas que são inocentes, elas acabam caindo nas mãos das pessoas que usam a fé como um instrumento. Mas isso é uma outra questão. Para não me estender, eu vou falar sobre algumas coisas do budismo tibetano, que tem uma palavra aqui que se chama, vai ser difícil falar, Amanakosha, né? Que se chama corpo ilusório feito de alimento. Ou seja, esse corpo que está aqui, esse corpo que se mexe, esse corpo que precisa de estar com o coletivo, de estar sozinho, de meditar, de trabalhar, de fazer tudo, ele está aqui, mas ele está só aqui, é o que eles acreditam. Existe também o corpo aberto, que é o mundo astral, o corpo astral. Aproximadamente, o humano pode viver de 100 a 120 anos no máximo. Então, há essa relação tanto com a energia, né, espiritual quanto a energia do corpo, né? Então, você vai para um intermediário. E aí, virando a página aqui, né, o corpo fechado é aquele ponto onde você vê aquela visão de luz, ou seja, quando você está prestes a abandonar o plano terreno. Quantas vezes a gente viu pessoas quase virem a óbito em hospitais, e aí não vieram por conta de um poder maior da religião. Isso que é importante. Então, esse monge tibetano, né, ou então um guia espiritual, isso é quando você desencarna, tem várias portas a partir do momento, né? Lembrando que eu estou fazendo essa ponte entre a live da semana passada e a live que a gente está fazendo hoje da cura espiritual. Que a primeira porta é tudo aquilo que você tinha medo de viver. Ou seja, eu tinha medo de entrar na universidade. Como eu perdi esse medo? Saindo da minha terra natal e indo para uma outra cidade. Mas era necessário passar por aquele momento, como eu falei agora. Segundo, o que você viveu, né, que não fazia parte de ti, ou seja, você criou uma vida, né, uma vida que não era sua, não era da sua essência, e acabou inventando para conseguir algum benefício. E, por último, o mundo das pessoas que corrompem, seja o corpo, seja corrompendo alguma coisa. E aí o resultado é você abrir mão de tudo, e tem 64 portas a partir disso, né? E aí a gente tem sempre aquela alegoria do eu, né? Sempre o eu que faz parte de um todo. Quando a gente já não está mais aqui, ele se divide em partes, né? O corpo. Aí vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, até chegar um momento em que você vai voltar, a carne vai se curar, seja ele pela reencarnação, seja ele por uma cura, meditação, ajuda espiritual e principalmente outros tipos de ajuda, né?
E aí tem uma outra questão também que cabe cabe a nós corrigir a maldade do mundo, né? Ou seja, a gente acha que a maldade do mundo só está no local, mas na verdade está dentro de nós. Isso é que os tibetanos dizem. E aí eu tenho várias referências, como o filme do Divaldo Franco, né, que fala sobre a história dele no mundo espiritual. Tem o livro e o filme do Nosso Lar, né, e tem o filme que se chama Pequeno Buda. Ele fala sobre essa transição que eu acabei de falar no mundo tibetano, ok? Fala sobre ética e moral, tem pessoas que não pensam na morte. E aí eu achei uma coisa interessante, que eu nem cheguei a ver ainda, que é Bardo Todol, né? Que foi um legado tibetano sobre a desencarnação ou a morte, né? Dizendo a grosso modo. Aí a referência da Nova Acrópole Brasil, da Lucilena Galvão. Quem quiser procurar, procure. E para concluir, o que eu acho de tudo isso? Acho que pelo fato de estarmos aqui e principalmente conversando, talvez a gente tenha vindo de reencarnações, mas eu ia dizer uma outra palavra, a gente tenha vindo de outras vidas sem ser a vida da nossa família, né? Pode ser tanto um guerreiro, pode ser tanto um capitalista, pode ser tanto um padre, um bispo, seja lá qual for. Mas o futuro começa a partir de hoje, né? É igual uma analogia tibetana que tem também, que é o seguinte: um rapaz estava correndo do tigre, ele acabou quase que caindo do penhasco. Então, quem é o passado? É o tigre. E aí, quem é o presente é o galho que ele conseguiu se segurar para não cair do penhasco. E quem é o futuro? É o jacaré. Então, essa analogia que eu quero deixar aqui para vocês, acho que eu já falei demais, trouxe muitos exemplos, muitas referências, e a gente tem que pensar, refletir em torno disso tudo que nós estamos vivendo e, principalmente, alcançar a cura espiritual do qual a gente precisa trabalhar e muito. Acho que é só isso e muito obrigado. Falou, querido, muito obrigado. Não falou demais, não, falou lindo, tá? E essas referências que você deu também são muito boas, tá? Eu aconselho quem está vendo esse vídeo, procura também o canal Nova Acrópole, da Lucilena Galvão, que é maravilhoso. Tem cada colocação, eles falam sobre filosofia, tá? É muito bom. Eu queria ouvir agora, Zé Luiz, você pode falar alguma coisa sobre o aspecto da cura espiritual na Umbanda, no Candomblé. Vamos te ouvir agora. Posso sim, mas eu ouvindo isso tudo, eu estava relembrando a minha infância, mais ou menos 55 anos atrás, quando uma senhora, ela era kardecista e ela precisava cuidar de uma pessoa e não tinha lugar para cuidar, mas como minha mãe era um bandista e recebia uma vovó Maria Conga e a Cabocla Jupira dentro de casa, dava consultas às vezes lá para as pessoas, ela foi lá para receber essa pessoa. Então, em chegando, ela deu passagem para um médico chamado Dr. Raulino e deitaram lá um moço na cama e ele fez começou a fazer uma cirurgia e umas materializações de uns bichos parecendo bichos de goiaba, mas um pouco avantajados. Foi o primeiro contato que eu tive na minha vida com essas coisas diferentes. E, na época, até eu não entendia muito como é que saía tanto bicho do ouvido do cara.
entendeu? E daí mesmo, depois que ela fez essa limpeza toda, nós fomos tomar um café e ela sentada, também o marido dela se materializou, né? E conversou com ela, mas a gente não ouvia ele conversar. E ela disse: eu estou indo para casa porque o meu marido acabou de fazer a passagem. E foi embora. Aquilo me deixou muito impressionado, entendeu? Agora, isso ajudou muito a minha vivência dentro da religião. Entendeu? Agora, vocês estão me ouvindo, né? Oi, estão me ouvindo? Então, indo para... a partir daí, indo mais para a parte do candomblé, né, da minha religião, a gente vê que as pessoas vão jogar buzo dentro da minha religião, e as pessoas que jogam buzo, elas trabalham com respostas de Odu, Odu Odi, Odu Ossá, Odu Eku. Então, cada Odu tem uma função específica. Um é por causa de inveja, o outro Odu é por causa de falta de dinheiro, o outro Odu é de fartura. Então, cada Odum desse a gente tem que alimentar, ou a gente tem que alimentar o lado esquerdo, que é o lado para minguar, e o lado direito para, no caso de dinheiro, para melhorar a vida da pessoa. E tem o Odu também, que a gente trata de inveja e de doença, que é o Odu Odi, e o Odu de Ossá. O Odu de Ossá a gente trata as doenças das pessoas, entendeu? Então, muitas pessoas, no caso, mesmo na realidade, quem faz a maioria dos ebós, que a gente chama de ebó, sou eu. Então, eu trato muito de saúde, e as pessoas se sentem melhor. Eu trato muito de doença, que é o ebó ecu, que é chamado ebó ecu. A gente chama também de ebó de tudo que a boca come, que a gente usa o alimento para acabar com a doença das pessoas. Quer dizer, a gente trabalha o alimento para tirar a doença que a pessoa tem devido àqueles alimentos. Entendeu? Então, a partir daí, as pessoas vão se limpando. Elas não são obrigadas a entrar para a religião, elas são umas pessoas que vão se tratar só e depois vão seguir a vida delas. Entendeu? Mas, a partir daí, a gente vai vendo o que acontece com relação a essas curas. Por que acontece? Por que a comida é tão importante, no caso da cura das pessoas também? E a gente vê que em várias religiões a gente oferece para os antepassados alimentos, entendeu? O alimento que ele gostava muito naquele passado dele. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante se estudar sobre isso um pouco mais. Entendeu? Mas, dentro da minha religião, a gente trabalha basicamente isso. A gente trabalha os Oduns, que são os mensageiros de cada anomalia das pessoas. E a gente ou alimenta ou mingua esses Oduns. Os Oduns não, o que eles carregam. Entendeu? É mais ou menos isso que eu tenho a falar. Ok, obrigado. Inclusive, Zé Luiz, tem os hindus, né? A religião védica, ela fala que todo mundo tem um lobo e tem um gato dentro de si, né? Vai depender de quem você alimenta, né? Quem você alimenta. Isso é muito interessante. Exatamente. Né? Queria ouvir você, Cris. Pode falar agora? Agora a palavra está contigo. Vamos lá. Seu microfone ainda está fechado. Ok, lá vem ajuda. Vamos lá, tudo bem. Aí, eu estava botando o dedo no lugar errado, como sempre. Bom, hoje
eu trouxe, como eu sabia, eu queria ouvir o Leno, e queria ouvir você, queria ouvir a Amélia, a parte da Amélia foi muito interessante, realmente, essa parte, né, que você faz no seu cotidiano, né? Então, eu trouxe para vocês a visão, do Luciano falou, até fez uma referência, ao budismo japonês, né, que é o budismo em que eu pratiquei, eu tive há 40, mais de 30 anos atrás, né? Eu tenho em casa o Gohonzon, né? Que é a lei impressa, e Gohonzon quer dizer cabeça e corpo, né? E a lei seria a essência, a nossa essência. Gohonzon propriamente dito, né? Que é a lei que é escrita em chinês arcaico. O budismo japonês ele veio da Índia, é como todas as religiões, né, que se desenvolveram e tal, né, e saíram caminhando pela humanidade e vai embora, né? Então começa na Índia com Gautama Buda, né, com o príncipe Gautama, que vai também traz toda uma cultura védica, certo, para dentro do Índia, e depois ele vai. Também tem o Índia é anterior ao budismo de Gautama, mas traz toda essa cultura também. E aí ele vem para a China, através do Buda Amida, né? O Buda Amida é aquele gordinho, tem um gordinho barrigudo que a gente bota ele em cima do arroz para ficar próspero e tal, é que ele se chama Buda Amida, ele é chinês, ele levou o budismo para a China. E depois, a partir daí, veio para o Japão através do Nichiren Daishonin, já no século XV. Então, o Nichiren Daishonin traz para os japoneses, que é interessante, porque a gente pode perceber que, culturalmente, o japonês é um povo muito prático, né? Um povo tem muita praticidade no comportamento deles. E o budismo japonês também traz essa praticidade. É interessante, é uma coisa direta, né? Agora, como é que eles fazem esse ritual? É através do som. E o som, realmente, é alguma coisa que, como a água, nós temos pouco estudo sobre o som, né? Mas as ondas sonoras, elas guardam um mistério incrível, né? Um mistério muito forte. Inclusive, o Ricardo, que é curioso, aí podia começar ali a fazer um estudo mais profundo sobre as ondas sonoras. Bom, então o que eu tenho para contar para vocês, que é para, né, concretizar esse pensamento, é o seguinte: quando eu praticava o budismo, com até um finado marido, Percy, nós tivemos uma reunião em que apareceu uma moça mais ou menos dos 28, 29 anos, totalmente bem e tal, e ela deu um testemunho, porque essas reuniões eram assim, quem conseguiu alguma coisa nas reuniões, trazia como testemunho, né, contava nas reuniões. E ela, então, contou uma história da seguinte: ela teve câncer, e teve metástase, né? Ficou muito mal. Ela diz que quando ela era uma moça de 1,70 m, mais ou menos, ela ficou com o peso de uma criança de 10 anos, e já estava em coma e tal. E ela tinha uma irmã em São Paulo, e a irmã recentemente tinha entrado para o budismo, tinha conhecido, né, o budismo, o Ronzon, aquela coisa toda, e começou a praticar. E essa moça veio de São Paulo, por causa da irmã, que já estava terminal, e pediu lá permissão para os médicos para que ela pudesse fazer o daimoku no ouvido da irmã. Né? Ela em coma e tal, já está aqueles aparelhos todos e tal. E ela começou a fazer o daimoku, né? Que é o Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge, que vai nessa onda, né? Como se fosse uma onda. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, aí tem Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Aí vai, né, criando uma onda sonora, repetindo, né? E ela, então, fazendo o ouvido da irmã. Mais ou menos entre mais de uma semana e 15 dias,
ela chegou no hospital de manhã para fazer o Daimoku com a irmã e encontrou um tumulto, né, entre os médicos e a enfermeira, porque a irmã tinha acordado, ficou desesperada lá, querendo fazer o Daimoku, não sabia por quê, que a irmã nunca tinha tido contato, né? E a cama da minha irmã quebrou e ela ficou de cabeça para baixo. Aí os médicos, por causa dela ter se mexido de repente, ela está incômoda, né? Não sei o que aconteceu, talvez a cama tivesse frouxa, e aí a moça ficou de cabeça para baixo. E aí os médicos estavam ali tirando as coisas e ajeitando, e ela estava com a mão assim, já fazendo Daimoku. E voltou, e quando a moça perguntou para a enfermeira o que estava acontecendo, o que é aquele tumulto, ela disse: aconteceu um milagre. Porque ela, de repente, voltou já estava num estado terminal e estava ali. E esse testemunho foi dado por essa moça, nessa reunião, totalmente curada, feliz da vida, sabe, toda arrumadinha, toda bonita. Então, o que eu fico observando é que nós temos, já tem muitas pesquisas, né, sobre, né, a água, por exemplo, já se tem muita pesquisa sobre a água, mas o som tem pouca coisa sobre o som. E eu acho que o som deve guardar uns segredos incríveis, né? Que a gente pode explorar isso e chegar, sabe, fazer uma revolução através do som. E isso é tão real que todas vamos dizer, como a Umbanda, o Candomblé, a Igreja Católica, todas né, as religiões, elas usam o som, usam canto, usam... Né? Agora, por exemplo, a Lúcia passou para mim o Pai Nosso, hebraico, muito bonito, e é alguma coisa que você sente que tem um mistério ali por trás, né? Naquelas palavras, naquele ritmo. Então, eu acredito que estava na hora de nós começarmos a prestar mais atenção no som também, né? E ver o que tem, e onde é o que Deus fez com isso tudo, não é? Que nos deu. Aí isso me faz lembrar aquela frase de Jesus, né? Que Deus foi extremamente generoso com o ser humano. Eu acho que ele botou em nossa volta a luz, o som, né? Todas as energias, então, que nós ainda não descobrimos como usar isso, mas acredito que é esse o caminho, né? Que vamos chegar lá, certo? Como dizem os budistas também, as Nichiren Shoshu, eles dizem, é místico o que ainda não é conhecido. Sabe? Então, a coisa por aí, sabe? Hoje é isso que eu tinha que falar. Falar disso, o Leno falou de eu falar da pagelança, Leno. Eu não tenho assim, informações sobre curas na pagelança, porque eu nunca assim, entrei mesmo no assunto, mas eu estou com vontade de começar a fazer pesquisa. Eu sei que tem muita coisa assim, de atração, de voto, e não sei o quê, do amor, de poxa, chama dinheiro, né? Tem muitas coisas. Lá no Pará, você chega no Ver-o-Peso, assim, é uma infinidade de produtos que vêm da pagelança, né? Que são para atrair amor, atrair dinheiro, não perder o namorado e tal, aquela coisa toda. O olho de boto, né? O olho de boto é da pagelança, né? O tauari, o olho de boto, aquela coisa toda. Então é isso aí, crianças. Hoje é hoje. Ok, muito obrigado. Agora que a gente queria ouvir a Lucinha, tá? A gente ainda vai falar sobre os aspectos de cura no espiritismo, falar sobre isso também, sobre vibrações. Tem uma série de... A luz é uma vibração, o som é uma vibração, o pensamento também é uma onda, né, de vibração. Então, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Mas eu queria ouvir a Lucinha agora. Lucinha, contigo. Oi, boa noite. A gente tem na física quântica o efeito Zenão, né? A gente diz que tem que acreditar no que você está fazendo, né? Seja uma oração, seja cocriar algum desejo que você queira. Então, não adianta você fazer sem acreditar e sem ter fé, né? A gente chama de efeito Zenão. Há uma interrupção. Você começa muito bem, de repente fica na dúvida, será que isso
eu acredito nisso, será que isso é verdade ou não? Aí tem uma quebra de energia, né? Isso é cientificamente comprovado. Tem também na física quântica, eu vou entrar na cabala daqui a pouquinho, que também tem a ver com isso. As frequências binaurais, né, que são sons, né, músicas e sons específicos que ativam certos pontos do cérebro, né, dependendo do que você quer. Né? Tem para alegria, para depressão, tem várias, tem a escala de Hawkins, né, que são as emoções. Então, cada frequência binaural, eles já comprovaram cientificamente também, que dependendo da frequência da música, seja da oração, até da música, do som, ativa certos pontos do seu cérebro, né? E você consegue vibrar, né, e produzir uma energia, um campo eletromagnético para atrair aquilo que você quer, ou sentir, né, se você estiver mal, estiver num dia ruim, você escuta uma música, uma frequência binaural, que você consegue elevar a sua vibração. Isso também é cientificamente comprovado, né? Tem estudos sobre isso, sobre o som, sobre a música. E até falando no que a Amélia disse, que hoje é de Santa Cecília, que ela é também padroeira da música, né? E ela está ligada com o arcanjo Tsafiquiel e com o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da Anunciação, que falou, né, para Maria sobre Jesus, que ela ia engravidar, e ele está ligado com uma trombeta, né, que é o som, que é a música. E o arcanjo Tsafiquiel também, ele está ligado com a música, e é o raio branco. Então, essa semana, e hoje especificamente, meditar com raio branco cristal e com música clássica, né? Eles falam sempre em música clássica, né? Não a música agitada, então, a música clássica, para você ter essa conexão, para meditar, para você orar. Então, hoje de Santa Cecília, isso potencializa muito, né? Porque várias pessoas estão nessa vibração também, e isso é muito interessante. Né? Deixa eu mostrar aqui sobre a cura. Deixa eu até mostrar para vocês antes. Arcanjo Gabriel, esse aqui, ó. Os lírios também, a trombeta, que é o som, que é a música. Santa Cecília trabalha com eles também no raio branco. Esse aqui é o arcanjo Tsafiquiel. É lindo também. Esse aqui é o planeta Terra. Figuras muito bonitas. E sobre a cura, né? A gente tem na Cabala o Menrechim, que é esse aqui. Men, Re e o Shin. Eu tenho um testemunho, né, vamos dizer assim, sobre essa letra. Muitos judeus, eles têm essa letra como pingente, aqui tão utilizada que ela é, esse nome de Deus, é o 5º nome de Deus, né, dos 72. E tem gente que usa muito, já vi muitas pessoas com Menrechim, com pingente, né, e andando com Menrechim para cima e para baixo, qualquer coisa, sentiu raiva, sentiu ódio, Menrechim, Menrechim, Menrechim. Tá com alguma doença, precisa de cura, porque a cura na Cabala não é só cura física, tá? Pode ser para o financeiro, para o emocional, para o afetivo, né? Cura em todos os níveis do ser. E aí, uma das minhas professoras de Cabala, ela tem um testemunho sobre o Menrechim, que foi o que fez ela estudar Cabala também, né? Ela estava em coma, teve um aneurisma, e ela estava em coma e ela não conhecia Cabala, só que ela teve no coma dela, ela teve essa visualização dessas letras, ela não entendia o que era aquilo, e ouviu um som, né? E ela falou, a sensação que eu tive é que eu fiquei 1 ano em coma, mas ela ficou, na verdade, 7 dias. E ela não entendeu o que era aquilo. Falou, que símbolo é esse que eu acabei vendo aqui? Voltou do coma, né? Estava com... não podia falar direito e tal, enfim, foi uma situação muito complicada. Ela quase morreu.
E aí ela desenhou, né, o símbolo que ela tinha visto, e era o Menrechim, uma amiga dela acabou apresentando ela foi estudar, ela estava com 14 anos. E ela começou a estudar Cabala. Hoje ela tem 64 anos. E ela começou a estudar Cabala daí, através do Menrechim. Né? E ela fez essa meditação no Menrechim, conheceu 72 nomes divinos e começou a estudar Cabala, que ela não fazia ideia, que ela era católica e não sabia de nada disso. E através desse desenho, uma das amigas dela decodificou, a gente já sabia o que era Cabala, os 72 nomes, e ela acabou tendo essa cura, ela ficou ótima e até hoje nunca teve nada. Através do Menrechim. Então, essa é o nome da cura, a Cabala é muito forte. Os cabalistas usam um copo d'água, sempre. Né? Com a mão direita, você segura o copo d'água, escaneia, eles falam escanear, né? Escaneia esse nome, Menrechim, Menrechim, Menrechim. É como se fosse o que a Cris falou sobre o mantra, sobre o som. Na Cabala, a gente também usa isso. A gente repete o nome divino várias vezes, visualiza e repete. Né? E você vai com um copo d'água, segurando com a mão direita, Menrechim, 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 Menrechim. Vai falando, vai visualizando você bem, você curado, seja a cura que você precisa, o que for. E bebe aquela água. E ela foi fazendo isso, é um ritual que ela mesma ensina pra gente, né, no curso. E por que o Men, o Re e o Shin? O que isso tem a ver, né? Por que essas três? 22 letras hebraicas, por quê? Justamente essas três para cura. A gente tem a letra Men, que é a primeira. Essa aqui. O valor numérico dela, que tudo na Cabala é numerologia, né? Tudo lida muito com número. Número 40. Tá? Letra M, quer dizer, no nosso alfabeto, a letra M. A letra da transição mostra a nossa fonte. Ela conduz, ir em busca. Então, participação, Sofia. A letra MEI, vamos lá. A água, está ligada à água, né? A purificação. Tanto que a gente diz, você começa, se você precisa de cura, você vai atrás desse nome divino, precisa ser curado, a sua água está turva, ela está pouco poluída, né? Você nasceu da fonte, né? A fonte é limpa. E você vai, durante o seu processo, durante a sua encarnação, várias encarnações, essa água às vezes fica um pouco turva e você precisa recorrer a esse nome divino no momento para você limpar essa água. E esse é o Men, que é a primeira ali. Primeiro, antes da cura, você tem que se limpar. E a água navega, refresca, revitaliza, limpa e purifica. Tá? Todas as letras hebraicas, elas são duplas, né? A junção de uma, duas ou três letras em uma só. Né? E a letra MEI tem o Kaf e o Vav, que dá o número de 26, que é o mesmo número do tetragrama, que é um nome divino, né? Que é o nome de Deus. E 2 mais 6 dá 8, que é o infinito. Então, o MEI carrega tudo isso nele. Né? E está aqui, sendo uma letra dupla, Men, começa e termina com a palavra água, Maim, em hebraico, que simboliza para os místicos judeus o vasto mar da conscientização humana que contém profundezas escondidas. Quer dizer, qual é o cerne, qual é a essência, qual a causa da sua doença? Né? Então, essa letra vem curar a causa e não o efeito. Tá? Curar na essência, curar a fonte, você voltar para a fonte, né, que é límpida. Para os cabalistas, cada um de nós tem regiões profundas de conhecimento intuitivo e de sensibilidade raramente percebidas, muito menos honradas na civilização atual. Entretanto, esses reinos de espírito aquoso são vitais para o bem-estar geral e para o seu bem, sendo que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é de água, composto de água. Por isso que o Men está ligado muito à cura, né? E começa essa letra, esse nome divino com Men.
E aí fala, tem uma explicação diversa sobre isso, fala sobre os rios, né, as fontes próprias, o número 40, que está ligado também à gestação, à mãe, né, mãe em hebraico dá o número 41, né, que o feto leva 40 dias para se formar e ser feto, ter aquela... até a concepção de feto demora 40 dias para se formar, então o número 40 carrega isso também. E a lei do Men-Re, depois veio o Re. O Re, tem que ver, que é essa aqui. E também são 2 letras. O Re é a junção do Dalet, que é o receber, com o Yud, que é a plenitude. Né? Depois já passa do meio e vai para o Re, que representa o sopro, a fala de Deus, e é o receptor completo. Né? Você precisa de cura, você precisa receber toda a energia positiva. Você limpou da sua água, e você agora vai receber, né, aquela cura na essência, a cura na causa, né, e não no efeito. Também no efeito, mas primeiro na causa. Então, a letra Re aparece também 2 vezes no tetragrama, o sagrado nome de Deus, Yud Re Vav Re. Por isso simboliza a revelação divina, né? A manifestação no físico do divino. Seu som lembra uma exalação de ar, nos ensinando a focalizar atentamente na respiração. A respiração na Cabala é extremamente importante. Você não começa nenhuma meditação sem respirar. 3 vezes. E são 3 etapas de respiração. Você inspira, segura, conta até 7 e solta, mas não é um soltar assim, é um soltar mexendo a sua glote, mexendo aqui. Né? Contando até 7 também. Inspira contando até 7, segura, retém até 7, solta 3 vezes, aí depois você começa a meditação. E também nunca pode fazer no banheiro, despido, essas coisas são coisas que para eles é um desrespeito, né? E aí, isso é a letra Re, né, que representa o número 5, né, faz alusão às 5 dimensões da alma. Nefesh, instintos físicos, Ruach, as emoções, que são as curas, os níveis que você vai ter cura. Neshama, cura da mente. Shaya, ponte que leva à percepção transcendental. E Yeshidá, você conecta com a unidade cósmica. Né? Tem que ter essa conexão com o divino para a cura. E depois tem a letra X. Essa aqui. Como umas coisas que eu escrevi no curso. Essa letra X parece 3 brasas. Quer dizer a transformação da doença para a cura. Faz parte da criação do mundo e tem relação com os 4 elementos. Tem relação com o fogo e uma coisa interessante que também a letra X tem relação com o Shen, que é o dente. O que é o dente? É o alimento, é o que você absorve. Né? E aí tem ligação até com o que o Luiz falou, e essa questão da recepção de você ingerir os alimentos que você ingere, o que você ingere na vida, quais energias que você está ingerindo, o que você está recebendo, qual é a forma que você recebe, o que você oferece para o outro também, para o outro ingerir. Então, tem o Shin, é o Shen, que é em relação a dente, a mastigar, a triturar, né? É você absorver as coisas boas, separar as coisas ruins das coisas boas. Né? E tem a ver com o Shin, o Mei-Re-Shin, que é retirar e queimar as coisas ruins e absorver o bom, que tem ligação com o Shammai, que é o céu. E aí você meditou na água, o Re e o Shin, você chega no fogo. E tem o Shammai, que tem ligação com o Shin, que é o céu, que é o fogo, o céu, os cabalistas, é a junção do fogo e da água. Então, no Shin, você junta tudo, absorve tudo isso e materializa essa cura.
E no Shin tem, o mais importante do Shin, dessas três, é o do meio, é o caminho do meio. É o equilíbrio. Direita, esquerda e o meio. É você atingir o equilíbrio. A penúltima letra do alfabeto, é a penúltima, né? É o Shin. Inicia a palavra Shalom, né? Que é muito utilizado, todo mundo ouve Shalom, né? Muito, que significa plenitude, paz, que é o que você absorve com a letra Shin. Não pela ausência de luta, né? Não é uma coisa simples, fácil, né? Vou fazer o Meirechim, vou parar, vou ficar aqui tranquilo. Não é luta, é resistência também. Mas pela presença de integridade e prosperidade. Também abre a palavra Shabbat, que demarca a experiência de descanso e de tempo sagrado, durante a qual tudo entra em harmonia. Foi por esse motivo os sábios sempre associaram o Shin aos ritmos de mudança de vida cotidiana, que finalmente conduzem à existência serena, né, que é tudo que a gente espera. A cura é isso também, a existência serena. De acordo com o Zohar, a letra Shin, que inicia a palavra dois, Shamaim, significa também que para realmente haver conclusão, temos que superar a dualidade de pensar. Ouvimos dizer que a diferença pela qual a luz é distinguida da escuridão é apenas grau. O mundo como conhecemos ainda está se movendo em direção à integralidade. Portanto, o texto cabalístico do século XIII, Sefer HaTemuná, o livro da imagem, nos ensina que ainda existe uma letra ausente no alfabeto hebraico. Todo defeito, entre aspas, né, percebido no cosmos, se encontra misteriosamente ligado à consoante que falta, e só se revelará no futuro. Alguns místicos judeus sugerem que esta desconhecida letra é um Shin de 4 pernas. A palavra alegria, Simchá, começa com Shin. Os antigos Hassidim exaltavam a alegria como sendo a qualidade interior essencial para a espiritualidade, que não se chega a Deus sem ter alegria, visualizando a futura era de redenção como o grande Shabat, permeado de alegria. Aconselhava que a cultivássemos durante a vida cotidiana desde agora, conforme declara o Rabin Nachman. Procure ser tão feliz quanto possível. Busque suas qualidades para ser feliz. A principal fonte de energia se encontra dentro da alegria de viver. Então, o Shin te traz alegria. Você passa pelo Men, pelo Rei e pelo Shin. Você consegue a cura com alegria. E não é a cura sacrificada, aquela cura que fica curado, mas está pesado. Não, é cura com alegria e com leveza. Então, esse é o Shin, que está ligado também ao número 13, que quer dizer o amor, né, no hebraico. Então, ele carrega tudo isso. Então, são essas 3 palavras juntas, Men, Rei, Shin. E você consegue ter toda essa, absorver toda essa energia cósmica dessas 3 letras sagradas. Então, é isso que eu queria falar hoje. Ok, gente, muito obrigado. O tema também, a gente que é um grupo espírita, e é bom a gente abordar também rapidamente, porque talvez o vídeo já esteja um pouco longo, a questão especificamente espírita, né? No capítulo 14 do livro no livro dos médiuns, você vai encontrar lá o capítulo dos médiuns curadores, né? E você vai ler: o espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode igualmente variar-lhes a propriedade, dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar, pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau maior ou menor. Essa colocação de Allan Kardec, dessa explicação de Allan Kardec, diz que todo mundo pode curar, em grau maior ou menor. Eu sou a favor da gente começar aos poucos a abandonar essa palavra médium, porque remete aos padres da Igreja Católica, que na Idade Medieval a gente só ia a Deus através dos padres, eles eram um intermediário. O médium é uma pessoa que tem uma capacidade, tem um desenvolvimento um pouco maior, mas todos nós somos médiuns, então
não deixe de tentar curar qualquer pessoa através da oração, da sua fé e pelo seu pensamento, tá? Quando aparecer a oportunidade, não deixe de tentar. Para você ser um bom curador, você tem que prestar muita atenção onde está a sua força psíquica, né? Que todo mundo tem maior ou menor grau, mas aonde você está vibrando. Tá? Os médiuns têm que se policiar, porque eles assimilam uma onda mental boa ou má. Então, depende da tua onda mental, saber se você vai entrar numa faixa de curador ou se você vai prejudicar. Você tanto pode curar como pode prejudicar uma pessoa pelo pensamento. E queria falar também sobre a questão da fé, né? Sabe que o espiritismo o espiritismo praticado no Brasil é o espiritismo cristão, né? Que a gente fala que é um espiritismo associado com a religião católica. Então, eu queria citar aqui da Bíblia, um capítulo da Bíblia, se você for procurar lá, Lucas, capítulo 8, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, que era dirigente de uma sinagoga, e a multidão estava indo atrás dele. Então, uma mulher que estava no meio dessa multidão, sofria de hemorragia, já fazia mais de 12 anos, já tinha gasto o dinheiro dela com vários médicos, não conseguia se curar, toca em Jesus, só que ele não percebe, a multidão era muito grande. Nesse momento ele para e fala assim, quem me tocou? Né? E insiste, e Pedro fala, olha, tem uma multidão, mestre, atrás de você, como é que a gente vai saber quem te tocou? Ele falou, não, quem me tocou? Eu senti sair um poder de dentro de mim, senti uma energia sair dentro de mim. Nesse momento a mulher se apresenta, pede desculpa, se prostra aos pés de Jesus e fala, mestre, fui eu que lhe toquei, porque aí conta essa história, que ela tinha hemorragia, estava há vários anos. Então ele fala, filha, vá com Deus, né? Falou assim, sua fé lhe curou. Né? Ele não disse que ele curou, ele disse a sua fé lhe curou. Porém, ele sentiu uma energia sair. É essa energia que você tem que aprender a usar, essa energia que está dentro de você. Se você perceber o que é a doença, né? A doença é um desequilíbrio. O Luciano até fez uma colocação no início aqui desse vídeo sobre o que é a saúde. Esquecemos de falar o que é a doença. Saúde é equilíbrio, né? Todas as nossas células foram feitas para funcionar perfeitamente. Quando nós estamos em desequilíbrio, aparece a doença. Mas onde aparece essa doença? Aparece primeiro no nosso corpo astral, no nosso perispírito. E se reflete no corpo material. Isso pode levar uma semana, um dia, pode levar meses ou pode levar anos. Mas sempre a doença aparece primeiro no perispírito e depois se reflete no corpo físico. Então, a maneira como você pensa é fundamental para você manter a sua saúde. Daí a meditação de cura. Tal. E o pensamento tem muita força, tanto para prejudicar a você mesmo, como para prejudicar os outros. Tanto para curar você mesmo, como para curar os outros. Então, lembre que na vida tem 3 coisas fundamentais. Tem aquelas que a gente gosta de fazer, tem aquelas que a gente não gosta de fazer e tem aquelas que são necessárias. Quando você faz o que é necessário, o que você gosta, o que você não gosta, não importa mais, é o que é necessário. Necessário é você manter um pensamento, saber que você vai evoluir, que você está aqui para evoluir, deixar de fazer algumas coisas que você gosta, sim, muitas vezes relacionada aos vícios, né, aos seus vícios, muitas vezes relacionada a apego a coisas materiais que não têm a menor importância, se você prestar atenção, não tem a menor importância. Né? E aquelas que você não gosta de fazer são as nossas obrigações, coisas que você deixa para depois, tal, ou seja, se alimentar bem, talvez ter lembrar que você precisa perdoar as pessoas, lembrar que a sua mente tem que estar sempre pura e vibrando sempre num nível bem alto. Tá? Pensamento e vibração, a Cris falou sobre a música, o som.
Não só o som, como a luz, como o pensamento, tudo são ondas e tudo influencia no perispírito. Então, quando você está olhando para uma pessoa e desejando mal para ela, na verdade você está emitindo ondas, tá? E aquilo prejudica. Só que lembre-se que você vai também receber uma carga negativa. Então, sempre mantenha um pensamento positivo. Se você está doente, se você está deprimido, se você está triste, lembra que a cura está dentro de você. Né? Nós, nas nossas afirmações de fé no centro, tem uma frase que eu gosto muito. Nesse canal, se você olhar aqui, procura afirmação de fé. Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tá? O que é ir a Jesus? Ir a Jesus é ir ao conhecimento, é este conhecimento, né? Que está aí à mão de todo mundo. Não precisa ser o ensinamento cristão, não precisa ser o ensinamento budista, o ensinamento islâmico, mas existe o ensinamento, tá? O que melhor você se adapte, procure este ensinamento, tá? E você vai ser aliviado. Como o vídeo está muito grande, eu vou pedir para as pessoas se despedirem rapidamente. Foi ótimo hoje o papo. E eu vou começar aqui pelo Leno, tá, Leno? Vamos nos despedindo e a palavra está contigo agora. Boa noite. Eu espero que essa reunião falando de cura incentive as pessoas a procurarem essa autocura, né? A sua harmonia interna e controle das suas emoções. Depois eu quero sugerir também nosso próximo passo possa ser sobre colônias espirituais, os exilados de capela, que é um tema bastante interessante, e outros planetas. Boa noite. Ok, muito boa, muito boa. Vamos lá, Amélia, por favor. A palavra está contigo. Deixo meu boa noite, muita luz, proteção aí de Santa Cecília pelo dia de hoje. E leve a cura a todos aqueles que conseguem se ajoelhar diante de Jesus para pedir suas orações, seus pedidos de cura, e que possam ser atendidos, que a gente possa ter uma excelente semana. Boa noite. Ok. Luciano, por favor. Você pode falar. Pode se despedir, Luciano. Bom, eu quero agradecer a todos, principalmente desejar uma boa noite também, novamente. E você vê tantas culturas, tantas frases, e principalmente tantas teorias, e que a gente tem que vivenciar e usar elas na prática todos os dias, é muito importante. Às vezes eu sou muito teórico e geralmente eu tenho que pensar na prática, assim como os demais e principalmente quem vai assistir esse vídeo, né? Então, eu ia até estender um pouquinho mais, como a minha avó disse, tem o Namyoho Gekyo, que é do budismo japonês, mas eu usei como exemplo o budismo tibetano para dar como esse exemplo também, que é de suma importância, da cura espiritual. E aí tem esse gancho do Namyoho Gekyo, que é o Myoho Gekyo Hobenpon Daini, que significa que o budismo e a espiritualidade dele esteja repleta não só no seu corpo, mas sim na sua alma e no seu coração. Então, esse é o meu recado final e que todos estejam uma boa semana. Tchau. Obrigado, Luciano. Zé Luiz, você pode se despedir, por favor. Zé Luiz? Oi. Bom, uma boa semana para todos e vou dar uma palavrinha aqui só, umazinha só. Olorum Bossi Fuó. Oxalá deixe vocês com saúde e felicidade. Isso aí, muito obrigado. Por favor, Cris, pode se despedir.
Consegui, né? Gente, então tá. Por hoje foi só, né? Agora, complementando o Luciano falou sobre o Nam-myoho Renge-kyo, no chinês arcaico, né, mais primitivo, Nam-myoho Renge-kyo quer dizer: dedico minha vida à lei mística de causa e efeito através do som. Né? E aí, isso mais para conhecimento mesmo, né, que a gente vai fazendo as pesquisas e vai chegando lá. Então tá, gente, até semana que vem, foi maravilhoso hoje, e um beijo para todo mundo, né? Todo mundo realmente muito bem hoje, graças a Deus. Alô, Lucinha e Sossô, agora vocês podem se despedir, Oi. meu amor. Pode se despedir, Lucinha. Para a gente também pensar nas outras pessoas, né? A cura não só nossa, mas também dos outros. E na medida que você emite essa energia de cura para outras pessoas, isso é um círculo, né, que retorna para você. Então, não só na gente, mas também no próximo, sempre. Né? Isso aí é muito importante e potencializa e volta, com certeza, uma energia, uma via de mão dupla maravilhosa. Também cura para todo mundo, emocional, mental, física e espiritual. Tá? Consciência, autorresponsabilidade e pense em outras pessoas também, nesse processo de cura. Tá? Um beijo e até semana que vem. Ok, obrigado, querida. Eu me despeço com as palavras do médico o espírito médico que está ajudando lá em São Paulo, o Dr. Ludwig, que eu vi essa semana, aqui mesmo no YouTube, que ele fala: se alguém estiver se afogando, você salva ou ensina a nadar? Então, lembra disso, tá? Sempre que você ouvir a oportunidade de ajudar alguém através das suas preces, das suas orações, não deixe, ok? Um abraço. Ok.